passada, foi na última formação, foi na casa de Poliano Jerônimo. A gente encerrou falando sobre a sede de Deus. Né? A gente está falando sobre intimidade com Deus, vida de oração, profundidade, né? Autoconhecimento. Porque Santa Teresa, tudo aos moldes de Santa Teresa d'Ávila. Tentando, né? Mesmo que minimamente, sem saber, né? Tentando conhecer um pouquinho essa espiritualidade carmelitana, né? De Santa Teresa d'Ávila, que é mestra em oração. Ela sim é mestra em oração, né? Esse livro aqui, que é o livro no qual eu estou me inspirando para falar, né? Que é Castelo Interior ou Moradas, é um livro que ela escreveu por ordem do diretor espiritual dela, o superior, né? Foi ordem mesmo, porque ela não queria escrever. Não sei se foi, não sei se eu postei aquela do Padre Paulo falando disso aí. Isso que me motivou, assim, me deu vontade de ler esse livro. O Padre Paulo, inclusive, se vocês quiserem ouvir, o Padre Paulo tem muita coisa que ele fala sobre Castelo Interior, Pois é, ele sobre moradas. eu pensei que ele tivesse até postado no grupo. Que ele fala, não sei se foi no domingo passado, que ele fala exatamente sobre isso, né? Que Jesus está no centro Do castelo. do castelo. Meninas, ele falou que imagina, eu coloquei, não foi? Eu postei lá. Aquilo ali me impressionou muito, me deu vontade de ler o livro por conta daquilo. Então, é isso. E Santa Teresa d'Ávila, quando o superior dela falou para ela escrever para as monjas do Carmelo, né, sobre vida interior. E ela, como uma alma muito santa, né, fez por obediência. Não queria, mas escreveu. Tanto que em vários momentos ela fala, né, que ela não tem a capacidade, né, e tudo. Por conta da santidade dela. Mas ela escreve. E aí ela, para facilitar, ela faz essa comparação. Para facilitar o entendimento, ela faz essa comparação da nossa alma com um castelo, né? E ela diz, um castelo de diamante. Imagine um castelo, e esse castelo de diamante ou de um cristal muito límpido, né? Que dentro desse castelo tem várias moradas. Aí ela diz, não pensem em moradas uma sequência da outra, não. São moradas distribuídas dentro desse castelo. Eu imaginei, quando ele falou, assim, como se fosse redondo, na minha imaginação, bem no centro, ele todo de vidro, minha imaginação foi exatamente isso, ele todo de vidro, bem no centro, Cristo, e as outras Moradas, as outras salas também, que ela fala, né? E aí ela diz, e no centro desse castelo, né, está o aposento real, é a sala onde habita o rei. E aí ela diz assim, que nós devemos desejar entrar nesse castelo, né? E isso é um caminho que a gente faz. Desejar entrar nesse castelo é desejar intimidade com Deus. E aí ela faz também uma comparação do palmito, né? No livro ela fala que é como a nossa vida espiritual é como um palmito que precisa tirar, você vai tirando até chegar no cerne, né? No centro, que aquilo é que alimenta, né? Aquele que está dentro do palmito. Ela faz também essa comparação, né? Então, o centro do castelo é o que de fato não nos interessa. Por quê? Porque quando a gente começa a conhecer sobre as moradas, primeiro, a gente começa a querer descobrir em que morada a gente está. Se a gente já entrou no castelo, se a gente está na primeira, se é que a gente já entrou no castelo, se a gente já entrou no castelo, se a gente está na primeira, está na segunda, né? Está na floresta. Está perdido ainda nas ruas perto do castelo. Quem é que está fazendo essa batucada aí me ajudando, hein? Que foi essa zoada aí? Vocês estão matando formiga. Pois, o que vocês acham de mudar de lugar? Muda de Mudar de lugar. lugar, vem pra cá, Pra ali, ó. Vocês estão sendo filmados, viu? Esse é representado Pra cá, então. Pelo coração de Jesus. pelo nosso centro, o nosso coração. E o que está no centro do coração de Jesus.
E é interessante que Santa Teresa também diz assim, que nós devemos desejar entrar nesse castelo. Aí ela mesma diz, e a gente deve se imaginar, mas como que eu vou entrar aonde já eu estou? Como eu vou entrar aonde já sou eu? Porque se o castelo é a minha alma e o rei habita no centro, como que eu vou entrar aonde já sou eu, todo aquilo ali, né? Porém, ela diz por que a gente deve desejar e querer e lutar muito para entrar. Tá cansado? Dor de cabeça? Só cansado. Semana foi puxada. Porque lá é o nosso lugar, é lá a nossa morada, né? Nós não devemos viver para fora. Por isso que quando eu e o Guilherme a gente rezava para a gente começar essa formação, a inspiração foi intus cor, né? Dentro do coração, porque é lá. E aí ela está dizendo que na formação que ela fez na semana passada, no sábado passado, falando sobre a carta do Papa do Sagrado Coração de Jesus, fala exatamente isso, né? Repete aí, por favor, porque... É que esse nosso centro, desse nosso castelo é o nosso coração e que dentro dele, lá a gente encontra o coração de Jesus, que é o centro de tudo. pronto. Então, o coração de Jesus é o centro de tudo. Tanto que a gente comentava, inclusive, no dia que a gente estava falando, não sei com quem, que eu já me perdi aqui com as conversas, sobre o coração de Jesus, que a gente falava sobre a Eucaristia, ela é o centro da vida de nós católicos. E a Eucaristia, ela é o coração de Jesus. Por isso que nos milagres eucarísticos, quando se vai, que a hóstia se transforma em carne, todos os estudos, os cientistas que fazem, é carne do miocárdio. Então é o coração de Jesus. Vai dizer que a Eucaristia é o coração de Jesus. É o coração de Jesus. Então é isso, né? Oi. E aí ele falando sobre essa pergunta que Santa Teresa coloca, né? Como é que eu vou entrar onde eu já estou. Tem uma coisa parecida lá na carta que fala que é contraditório a gente ter tanta dificuldade para encontrar o próprio coração, que é onde a gente, que é a parte mais íntima de nós mesmos. E Santa Teresa tem uma parte que ela fala ainda nas primeiras moradas, que ela fala sobre isso, porque ela fala muito sobre o autoconhecimento. Tem uma frase dela que eu já falei diversas vezes aqui. Ela diz assim, é desatino pensarmos em ir para o céu, em entrar no céu, sendo que nós não entramos e nós mesmos não nos conhecemos. Então é um desatino achar que a gente vai encontrar o rei no centro do castelo se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem a gente é. E ouvindo o padre Paulo Ricardo, ele também dizia assim, que o autoconhecimento, né, a gente fazer essa busca de autoconhecimento, de se conhecer, que é o primeiro passo para você entrar no castelo. O primeiro passo para entrar no castelo não é rezar, ter vida de oração. O primeiro passo para entrar no castelo é se conhecer. É buscar se conhecer, porque se eu me conheço, eu vou encontrar a minha dignidade primeira, né, que é de filha de Deus. Essa é a minha dignidade primeira, eu sou filha de Deus. E isso tem que estar muito bem formado dentro de mim. Por isso que o autoconhecimento nos liberta, porque nós, na nossa vida, vamos vivendo uma vida de feridas, desde pequenininho, às vezes desde o ventre. A gente é ferido pelo pai, pela mãe, e a nossa dignidade vai sendo ferida. E a gente vai transferindo para Deus essa dignidade ferida. Mas, na realidade, a nossa principal dignidade é de filho de Deus. Então, quando a gente descobre que a nossa dignidade é de filho de Deus e tem esse entendimento dessa dignidade, pronto, tudo ali se dissolve e se perde. E aí sim a gente vai poder entrar no castelo e conhecer, saber discernir em que morada eu estou. E aí também, Santa Teresa diz, para a gente não se prender na questão de em que morada eu estou, né? Se eu já entrei, se eu estou na primeira, na segunda, por quê? Porque Deus, nós não devemos colocar limitação na obra de Deus. A obra de Deus não tem limitação. Deus age como Ele bem entender. Ele pode pegar uma alma que estava fora do castelo e lançar essa alma na quarta morada, se Ele quiser. Porque assim a misericórdia quis. Ao passo que Ele pode. O padre Paulo Ricardo fala muito isso, não sei se tu assistiu. Ele diz assim, o purgatório está cheio de almas da primeira morada. Cheios. Tanto que ele tem um projeto, hashtag
Não, projeto hashtag segunda morada. Por quê? Hashtag segunda morada. Por quê? Porque o cristão católico, depois eu vou falar por que eu estou frisando católico, ele se prende muito na primeira morada, porque se conforta ali na primeira morada e acha que já tem uma vida espiritual. Porque a primeira morada é aquela... Hashtag segunda morada. Hashtag projeto, hashtag segunda morada. E ele diz, a segunda morada não é lá essas coisas, mas pelo menos a segunda morada. Né? Eu estou mais dentro de casa. Estou mais dentro. A primeira morada é aquela em que eu começo a tomar consciência de que eu sou pecador. Porque, não, vou voltar. Vou para fora do castelo primeiro, né? Fora do castelo, e Santa Teresa fala, né? Quando a gente está nas redondezas do castelo, ali onde tem a ponte elevadiça, eu faço essa, né? Eu vou viajando aqui nos meus contos de fada. A ponte elevadiça. Será que a ponte está já abaixada para eu passar? E aí, quando eu estou ali nas redondezas, tem os bichos peçonhentos, né? Tem as sevendijas, que ela diz, né? Que são aqueles bichos que vão me prendendo fora. São os meus pecados, o chamamento do mundo, as coisas do mundo, que me prendem e não deixam nem que eu adentre o castelo. As preocupações, né? O trabalho, as coisas do mundo. E a mim mesmo, as minhas tendências, as minhas concupiscências, isso tudo nos prende fora, né, do castelo. Então a gente não chega nem a entrar. Mas quando a gente consegue, quando a alma consegue, tem o primeiro ensejo, o primeiro desejo de adentrar nesse castelo, né, desperta a alma dá aquela despertada para entrar no castelo, que ela entra, muitas vezes ela ainda leva com ela alguns bichinhos peçonhentos, entram junto na primeira morada. Ainda ali na primeira morada os bichinhos estão ali. Pode ser que nem todos, mas pode ser que alguns levem esses bichos. Mas o que acontece? Na primeira morada, eu tomei consciência, né, de que eu preciso de Deus. Isso já é muita coisa. Né? Santa Teresa diz, mesmo a primeira morada sendo tão baixa, ela fala, sendo ainda tão baixa a morada, já é grande coisa. Para Deus isso já é grande coisa. Por quê? Porque teu coração deseja. Então já é alguma coisa. Você desejar a Deus. Porém, a gente não deve se... Padre Paulo Ricardo faz a comparação com o jovem rico. Ele diz, o jovem rico estava na primeira morada. Na primeira morada. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, ele pergunta para Jesus o que ele precisa, Jesus elenca os mandamentos, mas Padre Paulo Ricardo diz que Jesus não fala do primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala dos outros, mas não fala do primeiro. E aí ele vai e diz, mas isso tudo eu já faço. Eu já sou um bom cristão, né? Vamos dizer, um bom católico. Eu já faço tudo isso, eu já caminho, né? E aí Jesus, tá, beleza. Então agora vende tudo, né? E segue. Deixa tudo por Deus. Deixa tudo por mim. Essa aí seria o passo para ele ir para a segunda morada. Mas ele não foi. Porque ele levou com ele para a primeira morada os bichinhos peçonhentos que prenderam ele segurando. Então ele não passou para a segunda morada, ele ficou na primeira morada. Né? E ele disse, muito possivelmente ele morreu na primeira morada. O jovem rico morreu na primeira morada. E ele diz, aí que ele fala, né? O purgatório está cheio de almas da primeira morada. Ele diz, mas nós não devemos nos conformar, porque nós não fomos criados para a primeira morada. Nós fomos criados para o aposento real. Nós somos almas esposas do rei. A nossa alma é esposa do rei. Então a gente precisa adentrar no aposento real. Estar com o rei é a nossa meta. Conhecer e mergulhar e estar na presença do rei é a nossa meta. Então a gente não pode se conformar em estar na primeira morada. Só porque eu já rezo de vez em quando. E a alma de primeira morada é aquela alma que ela, em um mês, ela reza assim, uma vez na semana, né? E aí os outros dias não reza, vai à missa. Eu estou falando no nosso mesmo dia a dia, né? Vai à missa,
mas é uma alma que não tem um esforço, né? É uma alma que não tem um sacrifício dentro dela, como de busca da presença de Deus, de busca da presença, de estar na presença de Deus. Por isso que eu digo e repito o que Santa Teresa diz e o que Padre Paulo Ricardo diz. Não devemos nos acostumar, né? Nem com a sexta morada, quanto mais com a primeira morada, né? Nem com a sexta, porque o nosso destino é a sétima morada, que é o aposento do rei. Então, vamos lá. Deixa eu passar minha página aqui para eu saber o que eu escrevi. Eu estou só falando sem ler. Santa Teresa diz assim: entrar nesse castelo da alma não é sair da terra, sair da realidade, mas adentrar sua verdade mais profunda para que viva com mais inteireza. Então, a vida espiritual, porque muita gente confunde, e talvez por isso muitos se conformem com a primeira morada, principalmente pessoas que estão há anos na igreja e se conformam em viver na margem, em viver o ordinário da vida espiritual. Entendeu? Por quê? Porque sabe que se adentrar no castelo, vai encontrar a sua verdade. Adentrar no castelo é se conhecer, é conhecer a si mesmo diante de Deus. Só que, como Emi Nogueira diz, é pedir a Deus a graça de entrar com Ele. Apesar dele estar no centro, mas a gente pede a graça de entrar com Ele, que Ele nos acompanhe, que Ele vá nos conduzindo nesse caminho, porque Ele é quem vai me mostrar quem eu sou, sem que eu me fira como o mundo me fere quando me joga a verdade na cara, quando joga os meus pecados na minha cara, porque é assim que o mundo faz e as pessoas. A Leida, conheço a Leida de muito tempo. A Leida, eu sei quem é a Leida. A Leida, tu não, pra mim não, né? Pode enganar, mas pra mim não. Deus não faz isso, né? Então a verdade do mundo vem na nossa cara nos ferindo. Deus não, Ele nos mostra a verdade pela lente do amor do coração de Jesus. Por isso transforma. Por isso transforma. Por isso transforma, que é pelo amor. Está falando do fio de ouro. Fio de ouro. Maravilhoso. Descer com Jesus, né? Nas profundezas. Exatamente. Aí ela diz também, Santa Teresa, essa decisão de entrar, né, no castelo, essa decisão pode tomar essa decisão ninguém pode tomar por você. Só eu posso me decidir a entrar no castelo. Ninguém pode dizer, ó, agora tu vai caminhar e tu vai mergulhar, tu vai ter vida interior. Não, só eu posso decidir isso, só eu vou, né? Deus não pode fazer aliança, isso aqui também é Santa Teresa, tá? Deus não pode fazer aliança com escravos. Deus não faz aliança com escravos. Deus faz aliança com gente livre, porque a decisão tem que ser livre. Deus não nos oprime, não nos dá ordem, assim, nesse sentido, né? Ordem Ele dá, mas não nesse sentido de ser obrigado, não, é por amor. Eu decido porque hoje eu sinto no meu coração o impulso do amor, o impulso de Jesus, do coração de Jesus. Não viola a nossa liberdade. A vontade de Deus, eu gostei disso aqui demais. A vontade de Deus é o abraço de duas liberdades, a dele e a minha. A vontade de Deus é o abraço de duas liberdades, a de Deus e a minha. Deus, Ele poderia nos atrair, assim, de uma forma a nos arrancar de onde a gente estivesse, mas Ele não faz. Ele não faz, porque Ele nos dá a liberdade. Ele põe, sim, o impulso no nosso coração, o desejo, mas Ele não nos oprime a viver o que Ele quer, a vontade. Ele não empurra como pecado. Não. Ele é gentil, né? Gentil. Essa é uma frase dela? É de Santa Teresa. Aí ela também diz, Deus se encontra... isso aqui eu amo. Deus se encontra na alma como Ele se encontra no céu. Ele está dentro da gente da mesma forma que Ele está no céu. É difícil da gente, humanamente, do jeito que a gente vive tão
grudado aqui nessa terra, tão amarrado às coisas do mundo, é difícil para a gente A gente entender. conhece a matéria e a gente tenta fazer relação com Tem que isso. fazer essa relação. Então, saber que Deus, que a gente imagina no céu, com toda a grandeza e realeza, Pai, Filho e Espírito Santo, está dentro de mim da mesma forma que Ele está lá. Pensa aí. A gente ainda tem medo. A gente tem medo. A gente é covarde, né? Então, a gente meditar sobre isso é profundo demais. Acho que se a gente parasse bem aqui e só levasse para casa esse pensamento, Deus habita dentro de mim como Ele habita no céu. Deus habita dentro de mim como Ele habita no céu. É para a semana toda rezar com isso aqui, e ainda não vai ter entendido direito, e ainda vai pedir a graça, porque é grande demais. Depois do encontro lá de casa, tu falaste assim, que o diabo, né? Ele é que tem medo da gente. Ele tem medo. Aí eu nunca esqueci porque tu falaste, olha, Deus habita em mim. Eu fui batizada. Aí eu digo, rapaz, Isa falou um monte de coisa que eu não tinha nem ideia que eu era tão poderosa. Eu era tão poderosa Tão assim. poderosa. Deus habita em mim. Fui batizada. Tem várias... Crismada. Crismada. Recebi o sacramento do matrimônio. Né? Sou consagrada a Nossa Senhora, sou consagrada a São Miguel, sou consagrada a São José. Rapaz, o demônio tem que correr léguas de mim. Estou estado de graça, comunguei, mas... Estou em estado de graça, comunguei, que esse é um dos mais importantes, né? Foi, elas frisou isso. Estou em estado de graça, ele que tem que ter medo de mim. Também, correr léguas. Bateu o pé. A alma do justo é nada menos, isso aqui faz parte do livro. A alma do justo é nada menos que um paraíso onde o Senhor, como Ele mesmo diz, acha as suas delícias. Essa é outra, que também dá uma semana de retiro pessoal. A alma do justo é nada menos que um paraíso onde o Senhor, como Ele mesmo diz, acha as suas delícias. Isso ele fala num salmo, é que eu não anotei o salmo. Depois eu vou ler de novo aqui o livro e vou descobrir. Deus acha dentro da gente as delícias dele. Nós somos a alegria de Deus. Nós somos a alegria de Deus. Ou pelo menos éramos para ser. Deveríamos ser. Deus tem... Eu li duas passagens de caminho a respeito disso. Hoje? Não, está aberto aqui para mim. Capítulo 12, Vida Sobrenatural. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à Terra, de duas dimensões. Isso é o 279. Né? Quando a tua vida for sobrenatural, obterá de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. O 280. Se perderes o sentido sobrenatural da tua vida, tua caridade será filantropia, a tua pureza decência, a tua mortificação parvoíce, a tua disciplina látego e todas as tuas obras estéreis. Fantástico. Santa Teresa tem, no capítulo 1 ainda, onde ela fala das primeiras moradas, ela fala sobre a alma em pecado mortal, né? Que é muito profundo, né? Quando ela fala do lodo que é uma alma em pecado mortal. Depois ela fala da alma na graça, né? Mas a alma da primeira morada, que muitas vezes vive isso. A alma está na primeira morada, mas ela ainda assim vive assim. O amor, né? A tua caridade todas as tuas obras, é filantropia, todas as tuas obras são estéreis. Por quê? Porque tu está vivendo como se fosse ou no automático ou acostumado com a graça de Deus, na verdade. A gente não deve se acostumar com a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é sempre crescente. Ela é sempre crescente. Ela é crescente aqui na terra e ela é crescente no céu. Não sei se vocês sabem disso, mas no céu. Imagina assim, é uma comparação bem pobre que eu vou fazer, bem miserável mesmo. Mas imagina assim, eu vou falar de mim, que sei que estou falando por todas as mães aqui presentes. A maior alegria de uma mulher é ser mãe, quando ela é mãe. Aquele momento da maternidade, de receber um filho nos braços, aquela é a maior alegria de uma mulher. Para mim foi. Falo por mim, mas sei que falo por tudo. Aquilo é uma alegria
incomparável, indizível, porque você não sabe dimensionar o que é que tu está sentindo ali. Tu não sabe. Uma criatura que foi gerada dentro de ti, que saiu, que tu ama mais que a ti mesmo. Que ali, se dependesse a vida dela da tua, tu dava tudo por ela. Com certeza. E é a alegria, meu Deus, é uma coisa que extrapola. Pronto, essa é a maior alegria que eu conheço aqui na Terra. Ela não é figura da menor alegria do céu. Ela não é figura da menor alegria do céu. E a menor alegria do céu, ela a cada dia cresce. A nossa alegria, e eu vou dizer nossa, porque eu creio que Deus vai nos levar para o céu. A nossa alegria no céu, ela é crescente. E eu vou dizer a cada dia, porque aqui a gente entende o tempo como dia, hora, né? Mas eu vou dizer assim, lá não existe isso, mas a cada tempo a alegria cresce, o contentamento cresce, o amor cresce. É algo que não para, é tudo crescente. Isso dizem os santos, os místicos. Não sou eu que estou dizendo, viu? Como disse Frei Gilson, não sou eu que estou dizendo. Os místicos, os santos dizem isso. A alegria no céu, ela é crescente, 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 crescente. E aí a gente imagina que nós somos a delícia de Deus, a alegria de Deus. Coitado, né? Eu ia falar assim, nossa senhora, já é tão ruim fazer isso pra ele. Pois é, mas ele assim o quis. E ele se deleita com a nossa alma. Ele se deleita. E olha como Deus é misericórdia, olha como Deus é infinitamente bom. Porque a gente dá uma migalha para Deus e Deus se contenta. E Deus se alegra. E Deus espera. É igual a gente com o filho, ele não se zanga, né? Aliás, ele Não, se se zanga. zanga, Ele se zanga, zanga. eu vou corrigir, ele se zanga, mas não tem raiva. Exatamente. A gente não tem raiva de filho. Fala pronto, a gente não tem raiva de filho. Deveria, né? Deveria. Mas a homilia, o evangelho de ontem falava muito sobre isso, né? Lá da dracma, né? Sim. Uma só. Aí Jesus vem, e a homilia do padre Paulo Ricardo foi linda sobre isso. Jesus vem visitar a minha alma. A dracma perdida é essa, né? Ele vem visitar a minha alma. E ele pergunta, Paulo, onde tu estás? Isa, onde tu estás? Eu estou aqui tentando te visitar. Então é quando você não se conhece, você não se entende ali como filho de Deus e não está vivendo aquela essência, a sétima morada, na excelência. E aí Jesus vem, e cadê você? Cadê? Eu vim te visitar e está vazia, essa casa está vazia. E é a comparação também que faz lá no Jardim do Éden, né? Lá quando eles viviam a perfeição da criação, né? Deus vem visitar. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? E é o que ele faz com a gente todo dia. Todo dia ele vem nos visitar, todo dia ele pergunta onde estás. E a gente se esconde, por quê? Por causa do pecado. E a gente prefere as pequenas coisas e as pequenas alegrias que são findáveis aqui do que a alegria plena de estar na presença de Deus. Um castelo feito de um só diamante ou da mais límpida ou do mais límpido cristal é o que é a nossa pessoa, né, para Deus. Nunca o verá quem se recusa a crer. Ou seja, nós nunca vamos chegar no centro, nós nunca vamos chegar no aposento real se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar. Né? Não. A não ser, claro, porque assim, quando Santa Teresa explica as moradas, ela fala, as primeiras moradas, primeira, segunda, terceira morada, ainda são moradas que precisam muito de um esforço pessoal, de um esforço. Deus dá a graça, é Deus que atrai, mas precisa muito do meu esforço, de uma ascese, de uma luta, eu caio, levanto, né? As outras moradas, que eu não sei se é a partir da quarta, não me lembro agora se é a partir da quinta, já existe sobre a alma uma graça sobrenatural que vai impulsionando com mais leveza. Por quê? Porque nas primeiras moradas você vai sendo lapidado, você vai deixando, né? Deixando aquilo que te prendia fora ou aquilo que te prendia na primeira, né? E vai te lapidando para que você avance. Então é mais fácil, entre aspas, né? Pode dizer que é mais fácil, porque há um impulso de Deus muito mais
latente na alma. E aqui a pergunta que eu tinha feito antes, e como entrar no castelo se já somos o próprio castelo? As almas que não praticam a oração, Santa Teresa d'Ávila, são como um corpo paralítico, o qual, embora tenha todos os membros, braços, pernas, não pode mover. É uma alma sem oração. E ela diz, como que eu vou entrar num castelo que já sou eu mesma? A porta do castelo, isso é Santa Teresa que diz, é a oração. Só se entra no castelo pela oração. Não tem outra porta. É a via da oração. Então, se eu não tenho oração, eu sou como essa pessoa incapacitada de dar um passo sequer, de me mover. É como, talvez até uma pessoa anencéfala. Tem todos os membros, mas não serve, porque não tem como fazer nada. A primeira morada. Nas primeiras moradas, a alma entra no castelo, que eu já falei. Essas estão ainda muito envolvidas com o mundo, porém, têm bons desejos, e de vez em quando, esse aqui é o Chiolo, essa é Santa Teresa, e de vez em quando elas se encomendam ao Senhor, elas se entregam ao Senhor. De vez em quando eu lembro que eu tenho um Deus, que me ama, e aí de vez em quando eu vou lá bater um papo com Ele. De vez em quando, naqueles momentos Difíceis, eu lembro, preciso. E ela ainda diz, não muito demoradamente. Não muito demoradamente, é rapidinho. Ora, Pai Nosso, Ave Maria, ali rapidinho. Mas, eu fiz um desenho, gente. É um ovinho É porque frito? é um ovo frito. Então, deu certo. Quando eu desenhei, não é um ovo frito. Quando eu desenhei, tá. não é. Depois que eu desenhei, eu disse, gente, eu desenhei um sol ovo. E não sei o que É um tá. sol, Eu disse, eu desenhei um ovo, mas tudo bem. Enfim, essas almas, elas entram nas primeiras salas do castelo, que é a parte inferior do castelo. Mas tem os vermes que entram junto com elas, que nem conseguem ver. Porque os vermes entram juntos com elas, essas almas da primeira morada, elas não conseguem ver a beleza do castelo. Ainda não. São os pecados, as fraquezas, as concupiscências, tudo que eu já falei, Entretanto, elas já fazem muito por ter entrado. E aí o meu desenho, eu vou explicar. Essa coisinha vermelha assim, que parece a clara, que não é a nossa alma, é o castelo, E dentro, no aposento real, está o rei, que é o sol, que ilumina todo o castelo. E se, de fato, a minha alma é essa alma límpida, esse diamante, esse cristal, esse sol que habita no centro vai refletir, vai se expandir. Não tem como ele ficar só dentro de mim. Ele vai brilhar e todo mundo vai ver. Agora, se na minha alma, aí ela faz essa comparação também, se a minha alma é uma alma que ainda está presa no pecado, é como se alguém viesse, porque se é um castelo de cristal, ele é transparente. Mas é como se alguém viesse e jogasse um pano preto por cima. Não tem como o sol brilhar, transparecer. Eu vou aqui no livro, porque algumas coisas eu marquei no livro para a gente conversar. Eu já falei. Ela diz assim, embora haja entre a alma e Deus a diferença que vai de criatura a criador, é muito belo, pois, em suma, é coisa criada, basta sua majestade afirmar que fez a sua imagem para podermos imaginar de longe a grande dignidade e formosura da alma. Embora
nós sejamos muito distantes de Deus, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Basta que Deus diga, nós somos a sua imagem e semelhança, para que a gente entenda a beleza e a formosura da nossa alma. Então, saber que nós somos a imagem de Deus, que nos dá essa dignidade, além de tudo, sermos filhos, para a gente entender a beleza da nossa alma, para a gente se conhecer como essa bela criatura criada por Deus. Consideremos que tem este castelo, como já disse, muitas moradas, uma no alto, outras embaixo, outras do lado, no centro, no meio de todas, no centro e no meio de todas está a principal, que é onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É preciso que nós estejamos muito atentos a essa comparação do castelo. Por quê? Porque quando Deus quer falar ao nosso coração, precisa que a gente se encontre com Ele. Então, se a gente está sempre nas redondezas, nas adjacências, né? Como que a gente vai ouvir? Como que a gente vai entender? Como que a gente vai captar aquilo que Deus quer falar? Se a gente não adentra, né? Eu já falei. Falei também. Ela diz assim, a porta para entrar no castelo é a oração e a reflexão. Ela não fala só a oração. Ela fala a oração e a reflexão, que é a meditação, né? Aí diz, por certo, se alguém não adverte com quem está falando, se você está lá, mas você não sabe com quem você está falando, que é o próprio Deus, e o que pede, e a quem pede, por mais que mexa os lábios, não chamam a isto oração, conquanto o possa ser algumas vezes quando se trata de almas que geralmente já têm cuidado. Ela diz, porque o livro é bem, a linguagem é bem rebuscada. Ela diz assim, vou falar mais fácil, que não adianta a gente ir para a oração e ficar repetindo orações que a gente já tem gravada, ou ficar falando, sem se ater, primeiro, com quem eu estou falando, quem está falando e o que eu estou falando. De nada adianta. Ela diz, isso não é oração. Isso não é oração. A não ser que já seja uma alma acostumada à vida de oração e que muitas vezes passa por desertos, essas coisas, que vai para lá e está ali, mas Deus sabe que a alma tem vida de oração, né? Aí ela diz, mas ter costume, isso aqui é fantástico, ter costume de falar a majestade de Deus, como quem fala a um escravo, dizendo o que vem à boca, por havê-lo decorado ou repetido muitas vezes, sem mesmo reparar se está certo, a isto não tenho em conta de oração. Ou seja, a gente tem que ter atenção àquilo que a gente fala com Deus, né? Aí aqui ela faz uma oração, né? Ela diz assim, pensai bem, se a vida vos acaba, jamais tornareis... Não, vou voltar. Ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmos. Como é possível que, entendendo estas verdades, não procureis tirar de vós o pecado, esse piche que obscurece o cristal, que aqui ela estava falando sobre o pecado mortal, que eu não quis adentrar nessa seara aí, né? Que a gente já entende que quem está em pecado mortal, muito dificilmente adentrou o castelo. Ou se adentrou, deu um espaço para trás, né? Sai pela janela. Então, aí ela diz, né? Pensai bem, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar deste sol. Ou seja, se a gente morre, a gente não vai ter a chance de gozar, e em pecado mortal não vai ter a chance, né? Desse sol, ó Jesus, e que espetáculo de uma alma apartada de vós.
como ficam os pobres aposentos do castelo. Quão perturbados andam os sentidos que são a gente que aí vive nesse castelo. E as potências, que representam os alcaides. Alcaides são como que os administradores do castelo, o mordomo, né? Como que ficam os administradores do castelo, ela pergunta. Com que cegueira, com que mau governo desempenham suas funções? É a alma. Em uma palavra, se o terreno onde está plantada a árvore é o demônio, que fruto pode dar? Ai, ai, ai. Estou resumindo bem essas primeiras moradas aqui, porque acho que o essencial a gente já deu para entender, né? Das primeiras moradas. Da primeira morada, aliás. Não, hoje eu não vou passar para a segunda. É só a primeira mesmo. E é porque eu resumi. É muito profundo. Aí, mais na frente, ela diz, ela fala das moradas, né? Da gente imaginar o castelo, que eu falei antes, né? De não imaginar como as moradas enfileiradas, aí ela vai explicando. Aí ela diz assim, não há perigo, sobre o castelo, ela está falando aqui, não há perigo de exagero. Até Padre Paulo Ricardo fala sobre isso. Pois sua capacidade de exagerar quanto à grandeza de Deus, né? Aqui é isso que ela quer dizer. Não há perigo de exagero quando se fala da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus. Não há perigo de exagero, pois sua capacidade excede qualquer consideração humana. E o sol, que está no centro do palácio, comunica-se com todas as partes dele. O que realmente importa a toda alma dotada de oração, seja pouca ou muita, isso é muito bom, porque acalanta o coração da gente quando a gente imagina que a gente está na primeira morada ou que ainda nem entrou, né? Ela diz, o que realmente importa a toda alma dotada de oração, seja pouca ou muita, é que não a constranjam nem a obriguem a ficar num canto. Ou seja, por isso que eu disse que nós não devemos nos preocupar tanto em qual morada eu estou. A minha preocupação é olhar para o centro do castelo, para a morada onde habita o rei. É lá, né? Aí ela continua. Deixem-na, a alma, circular por essas moradas, em cima, embaixo, dos lados. E como Deus a elevou a tão grande dignidade, não a forcem a estar muito tempo numa só sala, ainda que seja a do autoconhecimento, que precisa ser profundo. Né, Leida? A Leida está fazendo esse caminho. Não, ela já fez outro, já vai para outro. Então ela diz, não forçar a alma a ficar presa numa só sala, mesmo que essa seja a do autoconhecimento, que é muito necessário. Embora muito necessário. Quero que me entendam, mesmo as que o Senhor admite em sua morada. Ou seja, aquelas almas mais elevadas, que a gente conhece, fulano já é santo, né? Fulano é santo. Né? Então, que a gente não prenda a pessoa nessa morada, porque quem determina é o próprio Deus. Quem faz o movimento é o próprio Deus. É Deus quem vai conduzindo. Por isso que muitas vezes a pessoa está lá na quinta, sexta e desce a primeira. Porque assim Deus quis. Porque naquela alma Deus viu um outro movimento que precisava ser feito. Bom, aí é o critério dele, eu nem vou citar, porque é o critério dele, né? Aqui, só um minuto. Diz assim, com efeito, por sublimada que esteja uma alma, não lhe convém outra coisa, nem o conseguirá ainda o que queira, pois a humildade, presta atenção, a humildade, como a abelha, nunca fica ociosa e sempre está a lavrar o mel na colmeia. O que ela quer dizer com isso? Que a alma, a nossa alma, não pode
ficar acomodada em nenhuma morada. De jeito nenhum. A alma tem que estar sempre trabalhando. A alma tem que estar sempre buscando. E não se preocupar, entre aspas, se eu ainda não cheguei na segunda. Mas eu tenho que lutar para chegar. Eu não cheguei, mas eu tenho que lutar para chegar. Eu estou na primeira? Estou. Vou lutar para chegar na segunda. Hashtag segunda morada. Né? Aí ela diz, sem isto, ou seja, o autoconhecimento, porque a gente só vai conseguir se conhecer, sem isto, tudo se perde. Por que tudo se perde? Porque se eu não me conheço, eu vou dar passos para trás. Porque eu vou achar, ou que eu já sou uma alma muito elevada, né? Uma vez, no ano sabático, a gente estava fazendo ano sabático, né? E aí, frio, velhinha? A gente estava fazendo ano sabático. E aí eram 19 pessoas fazendo. Só que só eu e Guilherme éramos adultos, de fato. O resto era só jovem. Jovem. Os mais novos. Uns mais novos, outros mais velhos. Tinha de 18 para cima. De 18 para cima. É mais fácil falar de 30 para baixo. Mas o mínimo era 18, porque não podia ser menos que isso, né? Enfim. E aí tinha um rapazinho, e aí tava uma freira, foi dar uma formação sobre as moradas. E aí, logicamente, todo mundo começa a se imaginar em que morada que está. Assim. E o pobrezinho inocente, não que ele não pudesse estar como a gente mesmo vê. O movimento é de Deus. Deus eleva, Deus rebaixa, Deus faz o que quer. Mas ele inocente levantou a mão e disse, eu acho que eu já estou na quarta morada. Não foi, pai? Oh, meu Deus, a gente se acabou de rir. Eu disse, oh, meu Deus. Mesmo que ele achasse que ali ele já desceu para a primeira. Se ele tava lá, Desceu. Ele Foi assumiu. muito engraçado. Aí a gente tudo dizia, o da quarta morada? Fala aí, quarta morada. Explica. Como é que a gente chega aí? Como é que chega na quarta? Ele era muito novo. depois ele até ficou Eu na estou amizade. na quarta. Não, e ele não disse que achava. Ele disse, eu estou na quarta morada. Poxa, meu filho, me ajuda a chegar lá. Se garante. Mas também, mesmo que seja uma alma jovem, né? Mas Deus é que sabe, né? Se ele estava mesmo ou não. Talvez a gente vai até na quinta. A gente não sabe. Mas, enfim. Então, aí eu vou concluir, gente. Hoje a gente não vai se alongar mais do que já foi, né? Então, eu vou só concluir dizendo. Santa Teresa fala. Receio não ter... Ela é muito humilde, Santa Teresa. Muito humilde, muito. Receio não ter me explicado bem. Porque é tão importante este conhecer-nos a nós mesmos, que não quisera houvesse jamais descuido neste ponto. Ela quer dizer que a gente não descuide de se conhecer, que a gente tenha uma insistência em se conhecer, né? Em buscar saber quem eu sou, né? As minhas fraquezas, mas também as minhas fortalezas, as minhas qualidades, as graças e os dons que Deus me deu. E olhar, claro, tudo com humildade, logicamente, porque são dons, é Deus quem dá, mas assim, Deus me deu. Deus quis que eu tivesse esse dom, Deus quis me dar, né? Não ter falsa humildade em relação aos dons que Deus dá, né? Deus dá, ponto final. Também se Ele quiser tirar, Ele tira, né? Os dons, Ele é que sabe. Apesar de, numa parte da Bíblia, dizer que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Mas Ele sabe que em certos momentos você não pode ter aquilo ali. Ele meio que te dá uma podadinha ali, te tira daquilo. A gente mesmo já viveu diversas vezes, por exemplo, aí eu sempre comento da comunidade Shalom, né? Em determinados tempos, tá em tal ministério, e ali é um ministério onde te dá muito destaque, né? Tu tá sempre à frente, status e tal. Então Deus sabe que aquilo não vai fazer bem para a alma. Ele poda. E a árvore podada, ela não é podada só nas folhas secas, não. A gente sabe que precisa podar a folha verde. A gente até fala, mas a árvore estava tão bonita, tiraram as folhas toda pelada, né?
horrível. Mas por quê? Porque depois ela vai nascer bem e vai poder dar fruto. A árvore que não é podada, ela não dá fruto. Ela só é folha, 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 que não serve a não ser para dar sombra e às vezes não serve nem para isso. Corta a figueira e lança fogo. Exatamente. Às vezes o anjo pede pra deixa eu cuidar mais dela, Só mais um pouquinho. Ela Deixa não... eu passar um adubo, assim, botar. E se ano que vem ela não der fruto, Aí mata. tu corta. Então, Santa Teresa insiste nessa história, né? É muito importante. Não sei se vocês perceberam que durante toda essa fala da primeira morada é uma insistência em se conhecer. Porque senão o projeto da segunda morada não avança, não avança. Cadeira de pré-requisito. É cadeira de pré-requisito para a segunda morada, é autoconhecimento. Aí nem bota o hashtag que dirá segunda morada. Que dirá segunda. E assim, na verdade, é pré-requisito, talvez até a quarta morada, o autoconhecimento. Mas talvez tu pudesse falar como é que pode fazer o caminho de autoconhecimento. É. Porque não é só coração. Né? Sim. Aí não é só oração. Sim. O caminho de autoconhecimento, ele não é só oração, né? Ele tem, e graças a Deus, dentro da igreja, nós temos vários cursos, nós temos terapias, né? Terapias aprovadas pela igreja, que nos fazem mergulhar nesse, talvez a Leida até pudesse falar melhor, testemunhando o caminho que ela está fazendo, que ela fez. Começou com aquele que eu... Precioso, foi, Precioso. Ela fez o Resgata-me, depois o Precioso no Shalom, Resgatamento da comunidade do caminho. aí fez o outro hino, Liberdade Interior, não, antes do Fio de ADI, depois Fio de Ouro. Então, tudo isso é um caminho. Não peguei esse passaporte. Ainda está com o projeto Segunda Morada. Todo esse projeto. Então, isso tudo é um... Aí, primeiro, qual foi que tu disseste? Resgata-me, que é um retiro da Fraternidade do Caminho. Fez, né? Ele fez. E tem o resgate para casais também, viu? Que é maravilhoso. Que é muito bom. Que é esse que vai ter agora, né? Casal. Aí o Ex-Precioso. O Ex-Precioso, nós estamos com o plano de fazer aqui. O Ex-Precioso são 10 passos de autoconhecimento. Aqui no grupo. Aqui, se quiserem chamar pessoas, pode chamar. Mas assim, é para o Sim, grupo. foi ótimo. Né? É para o grupo. Como um auxílio, exatamente, como um auxílio. Mas não é em fevereiro não, né? Não. Ah, tá. Esse fevereiro, hein? Esse Todo fevereiro. mundo Não vai falando. tirar pra fevereiro, claro. Então, como um auxílio para esse caminho de autoconhecimento. E futuramente o Fio de Ouro. Só que o Fio de Ouro eu vou precisar que alguém venha, né? Porque a gente não vai dar conta de fazer Fio de Ouro, não. Eu já fiz, mas tem bastante tempo. Isa fez Fio de Ouro. Não me lembro de coisa nenhuma. Eu também. Eu Nada. preciso fazer de novo, acredita? Eu também fiz Não me Eu lembro acho de que quando nada faz do que eu uma falava lá. Eu lembro uma coisa ou outra que eu Mas a cito outra aqui. vez é diferente. Hã? Cada vez que a gente faz Não, eu mergulho, fiz Ministrou. e ministrei. Ah, Eu entendi. fiz no Shalom, como formação, e quando eu era do centro de formação, eu ministrei junto com o Socorro Eu Suzuki. fiz o Fio de Ouro, mas também não lembro quase nada. Não, Assim, eu acho que hoje é outra caminhada. Fazer ele é outra caminhada, é outro Mas momento a da minha gente tem um vida. sonho ainda maior. Montar um grupo para a gente fazer ADI aqui. A ADI, ela não é uma ADI é uma terapia mesmo. Terapia, Só que ela só faz em Fortaleza, São Paulo e principalmente em Belo Horizonte, que é onde ela... acho que Curitiba também. Não, Curitiba não? Né? Né? Enfim, ela faz em poucos lugares. Só que se a gente consegue, A Leida foi para Fortaleza. se a gente consegue montar um grupo, eu não me lembro se são de 10 pessoas no mínimo, para fazer, eles vêm aplicar. Já deu mais, moço. Porque não é baratinho, De 10. não, Clarice. Ai, não, então pera um pouco. Só não pode ser. Diminui pela metade. Clarissa, pera. Pera um pouquinho agora, é só Isabel. Não é tão barato. Mas também não é um preço
sabe, porque a Lília pagou um preço, já um outro amigo pagou outro preço, já outro pagou outro preço, cada um pagou, eu acho que tem um pouco a ver com a necessidade. Deixa eu concluir aqui, a gente parte para a conversa. Eu vou só concluir aqui com essa parte que eu estava falando, né, do autoconhecimento. E aí Santa Teresa diz ainda assim: com efeito, enquanto vivemos nesta terra, não há para nós coisa que mais importe do que a humildade. E ela diz em outra parte, acho que é no Livro da Vida, não sei, que ela diz que a humildade é a verdade. Então, e a verdade nos lança na humildade. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, né, dirigido, orientado por Deus, né, e mesmo nessa... Pode falar. Tem que andar junto mesmo, porque você não aguenta sozinho, sem oração você não dá conta. Com oração já é difícil. Sem oração você não dá conta. E sem se autoconhecer você não faz uma oração Verdadeira. Exato. Tu fica sempre na parte da imaginação do que tu acha que tu é, né? Não, denominação. Não, e aí tu nem se percebe do teu pecado, aquele que tu cultiva, aquele que tu aquilo fica, ó, vira paisagem. E as feridas. E as feridas. Que geram o pecado. Que às gera vezes, o né? pecado. De graça, vamos fazer logo que é o de graça. Nosso parceiro O ex-precioso. São José Maria nos ensina o exame de consciência. Isso é de graça, já é um passo. Mas às vezes, se você não tem Não, é um conhecimento, passo, é um você passo. não consegue fazer, porque eu sei de pessoas assim Exame de que consciência eu é ouvi ele- que ela disse que ela não tem, assim, que ela já Então, confessou alguém todos já os tá caminhando. pecados. Né? Mas Calma, assim, que não no nível de caminha, conhecimento dela. Então, ela usou do exame de consciência, mas o exame de consciência foi até onde a superfície dela ali atingia. Exatamente. Mas aí é aquela questão do conhecimento que por isso que eu estava comparando aqui o que eu leio em caminho e o que eu acho que São José Maria leu muito. Teresa, com certeza. Ela era espanhola. Tereza, espanhóis, eles que se entendem. Ele leu muito, então assim, vem um caminho justamente nessa. Tenho certeza que linha São José de- Maria Escrivá leu muito Santa Teresa e muito São João da Cruz. Muito. Eu leio São José Maria Nessa- Escrivá, muito nessa direto eu linha. me lembro de Santa Teresa, direto. São João da Cruz. Amém. Oi. Não, ainda não, amém. Para Ainda a gente vou voltar, porque eu inclusive interrompi meu Ah. pensamento. Ela disse que a humildade é o quê? Que A verdade. com efeito, Com efeito, enquanto vivemos nesta terra, não há para nós coisa que mais importe do que a humildade. Aí ela disse. Eita, essa tosse tá bom. É o vento. É nada, eu tô tossindo em todo canto. Aí, se é no carro, é o ar-condicionado. Se é em casa, é a poeira. Se é no vento, é no vento. Então, toda hora eu tô tossindo. É no mundo. É a vida. Torno, portanto, a dizer que é muito bom. Muito bom, sumamente bom. Não, pelo amor de Deus. Com tanta gente aqui Só que o chuva cerveja. Deixa eu beber água, senão eu não vou conseguir. serve para alguma coisa. O que Jô falou aqui é importante, porque assim, no exame de consciência também, tem muito daquilo, meu Deus, isso daqui não, né? Não é pecado, a gente tenta negocia burlar. muito com Deus. No exame de consciência a gente tenta negociar, Então, isso é ruim. Então, por isso Ainda que não o tem autoconhecimento ajuda, inclusive, no exame de consciência. Mas esse é ter a humildade de falar. Mas tu só vai ter se tu te conhecer. Só se tu te conhecer, se tu não te conhecer, tu não vai ter, entendeu? Tipo, humildade. nós somos o que nós temos. Pois é, mas a unidade ela precisa ser. A humildade ela precisa ser treinada. Ela precisa ser educada na gente, porque não é nato nosso. A nossa natureza, ela nos pede que a gente tenha um holofotezinho sempre na gente, que as pessoas gostem da gente, que a gente seja relevante de alguma forma.
a gente tem a importância, essa é a nossa natureza. A gente Quando até você às caminha na vezes... humildade, na verdadeira humildade, você vai se escondendo como São José, vai se escondendo como Nossa Senhora, ninguém te nota. Mas especialmente nos tempos que a gente vive. É muito difícil andar com a muito difícil. Imagina a potência Eu de não sei Maria se é e humilde. José. Oi? Eu ainda não sei, ainda não aprendi assim. Eu também não. Vou entrar no castelo. Quero muito. Eu acho que é que nem esse da torta. Quarta morada. Ninguém pode chegar e dizer assim, eu sou humilde. Eu não acho que ninguém Quando a pessoa diz. Já deixou de ser. Quando ela se auto-intitula, Quem é humilde? Quem é humilde? Eu? Quem é humilde, levanta a mão. Já era. não, tu era, vai, o próximo. Pode levantar meio braço. Também já não é. Então, bora, minha garganta melhorou. Para terminar. Torno, portanto, a dizer que é muito bom e sumamente bom entrar primeiro no aposento onde se trata disso, do autoconhecimento, antes de voar a outros, porque é este o caminho. Aqui ela afirma. O caminho é o autoconhecimento, para poder começar a dar passada. E se podemos ir por esta estrada segura e plana, por que desejar asas para voar? Tratemos antes de ver como progredir por aqui. Mas, segundo me parece, se não procurarmos conhecer a Deus, jamais nos acabaremos de nos conhecer. É uma via de mão dupla, né? A gente conhece a Deus e Deus nos revela quem nós somos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque vai caindo tudo, né? A gente vai conhecendo.